Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você é muito bem-vindo aos Bravadores em Lição, nosso programa de estudos semanais da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu sou o Joab Estevam. Meu nome é João Gabriel e tem como título a lição dessa semana Cercado e Dominado, que fala sobre o rei Zedequias, que começou seu reinado muito jovem, com 21 anos. E aí, vamos estudar? Bora! A lição dessa semana começa lá em 2 Crônicas, do capítulo 36, nos versos 11 ao 20. É interessante por causa que o nosso verso áureo está justamente em 2 Crônicas 36, dos versos 15 ao 16. Vamos lá junto? Vamos. Diz bem assim: repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida, e nada mais se pôde fazer. A história fala sobre Zedequias, um rei que começou seu reinado muito cedo, com apenas 21 anos de idade. O que você acha sobre isso, João? Cara, é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, porque no Brasil precisa pelo menos ter 35 anos para ser o presidente, né? A gente vê que aqui no Brasil, o nosso presidente seria comparado ao rei do povo de Judá. Então a gente vê que aqui no Brasil, a gente precisa ter pelo menos 35 anos para ser presidente. Lá, 21. Zedequias começou com 21. Que moral, né? Um dos grandes problemas do reinado de Zedequias é justamente a falta de postura e a idade dele, que, né, querendo ou não, ele não tinha tanta experiência. É interessante a gente também destacar que o nome de Zedequias antes era Matanias, e só foi virar Zedequias depois que ele foi levado cativo para a Babilônia. É interessante porque, normalmente, o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, não permitiria que um rei tivesse um nome que fizesse alguma alusão à própria religião dele. No caso, Zedequias significa o Senhor é justiça. A gente vê lá com Daniel, Ananias, Misael e Azarias que o nome deles foi trocado, mas para nomes que faziam alusão aos deuses de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foi um grande privilégio de Zedequias poder ter seu nome significando o Senhor é justiça. Vamos começar lendo os versos 11 até o 13, para a gente entender um pouco mais dessa história? Vamos lá. O verso 11 começa assim: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor seu Deus reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Primeiro ponto que a gente vê é que Zedequias constantemente ignorava os conselhos de Jeremias, que era o porta-voz divino naquele momento. Ele comunicava tudo o que Deus queria que o povo de Judá soubesse naquele momento. O segundo ponto é que Zedequias escolheu ignorar o juramento que ele tinha feito em nome de Deus com o rei de Babilônia, Nabucodonosor. O primeiro ponto é que a gente percebe por esse juramento que Nabucodonosor já admitia a superioridade do Deus de Israel, do Deus de Judá. E o rei, o representante do povo de Deus, ignorar um juramento que ele tinha feito com outra nação era um péssimo testemunho do caráter de nosso Deus e do que ele pode fazer. Você também não acha? Sim, com certeza. Mesma coisa que pensar que você não precisa confiar em Deus. Deus é só uma coisa. Ele que mandava em tudo. Pra ele era o melhor do que Deus, né? É triste. Ele resolveu ignorar um juramento que ele tinha feito em nome de Deus. Exatamente. A gente vê o peso dessa decisão. Ele não teve coragem de cumprir o que ele mesmo fez, né? Exatamente. E é interessante a gente analisar o porquê ele resolveu ignorar esse acordo que ele fez com o rei da Babilônia. Primeiro, é a pressão do povo de Israel sobre ele. Ele era muito pressionado a não se aliar ao governo de Babilônia por conta das práticas pagãs. Mas o próprio Deus tinha falado a Jeremias para que comunicasse a Zedequias que ele deveria sim obedecer e se submeter ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Em vez disso, Zedequias preferiu fazer uma aliança com o Egito. E mais na frente a gente vai ver que isso teve consequências bem ruins para Israel. Nesse momento, então, a gente percebe a ruína final do povo de Deus, do povo de Israel.
que vai ser relatada lá nos versículos 15 e 16, que é justamente o nosso verso para decorar, né? A gente vê que depois de várias vezes Deus ter tentado salvar o povo de Judá, eles decidiram não se voltar e não se arrepender dos seus maus caminhos, principalmente Zedequias, que era o rei deles naquele momento. Nesse ponto ele já tinha endurecido totalmente o coração dele, né? Ele não queria mais voltar. E é interessante a gente analisar também o que Ellen White afirma do caráter de Zedequias. Lá no livro Uns Ungidos, ela vai falar que ele não tinha intenção nenhuma de praticar o mal, mas também não tinha coragem suficiente para fazer o bem. O comentário bíblico adventista vai dizer que Zedequias era uma pessoa de moral fraca. Ele até se esforçava para fazer o correto, mas não tinha coragem de permanecer do lado da verdade, né? Ele tinha intenções de fazer o bem, mas não fazia. Não adianta nada. Tem intenção de fazer, mas não ter coragem de fazer isso, né? É incrível. A gente tem que ter sempre a coragem de se posicionar pelo lado do que é correto. Estar ao lado de Deus. Olhar sempre para a cruz de Cristo. Amém. E a gente vê que o desfecho da história de Zedequias é muito triste. Depois que ele é capturado pelo reino de Babilônia, ele acaba sendo preso. E ele tem os filhos dele e a própria esposa assassinados na frente dele. Logo em seguida, ele tem os olhos vazados, ou seja, ele ficou cego e é acorrentado com correntes de bronze. Ele tem um final, assim, horrível. E o pior de tudo é a gente ver que Jeremias e Ezequiel já tinham predito tudo isso que ia acontecer com ele. E mesmo assim, ele não quis voltar atrás. Não quis fazer o que é correto, né? A justiça de Deus sempre ganha, né? No final, Deus sempre exerce sua justiça. E o que ele promete acontece. E a lição que fica é que a gente não pode ter só a intenção de fazer o bem e não ter coragem suficiente de se posicionar pelo que é correto. A gente também não pode usar a nossa pouca idade como uma desculpa para tomar decisões erradas. A gente vê que ao longo da história do povo de Israel, tivemos reis muito bons que iniciaram seu reinado muito novo, como Josias e Joás. Davi também, apesar de não ter sido rei muito novo, já era um grande líder ali quando ele ainda era um pastor de ovelhas. Então a gente tem sempre que entender isso, né? Ter intenção de fazer o bem e não ter coragem suficiente não adianta de nada, e a nossa pouca idade não é justificativa pra gente fazer besteira. É isso, mais um final de lição. Comente se você está gostando das nossas lições, do nosso cenário que a gente fez rápido para ter nosso conteúdo para vocês. Até a próxima!